Rádio AM. Pô, esse negócio aí. Falar isso aí, gorjeta.
Graça e paz, amada igreja, que a graça, o amor, o poder, a bondade de Deus possa invadir o seu lar no dia de hoje e que alegria que a gente pode estarmos aqui hoje, conectados pela internet, mas principalmente conectados pelo reino de Deus, o reino de justiça, o reino de igualdade, o reino do amor. E Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a gente pode olhar para o Senhor e vermos juntos, vermos que, mesmo à distância, como igreja, estamos conectados. E que o Senhor governe, ó Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor governe sobre tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, que o Senhor governe, Senhor Deus, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre os filhos. Deus, queremos cada dia mais e mais pertencer a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus. Mostra-me teu caminho, ó Senhor. Santifica-me, disposto está o meu coração. Quero ser uma oferta para Ti, com minha forma de viver, que o Teu reino venha a mim. Mostra-me Teu caminho, ó Senhor. Santifica-me, disposto está o meu coração. Quero ser uma oferta para Ti, com minha forma de viver, que o Teu reino venha a mim. Prostrado em meu aposento, me encontrarei contigo. Na intimidade me ensinarás a tocar meu coração. Minha vida em Tua presença se torna o amigo que tanto sonhei. Encontrei em Ti a razão do meu viver. Pertenço a Ti, meu Senhor. Teu caminho, ó Senhor. Santifica-me, disposto está o meu coração. Quero ser uma oferta para Ti, com minha forma de viver, que o Teu reino venha a mim. Prostrado em meu aposento, me encontrarei contigo. Na intimidade me ensinarás a tocar teu coração. Minha vida em Tua presença se torna o amigo que eu tanto sonhei. Encontrei em Ti a razão do meu viver. Pertenço a Ti, meu Senhor. Pertenço a Ti, meu Senhor. Prostrado em meu aposento, me encontrarei contigo. Na intimidade me ensinarás a tocar teu coração. Minha vida em Tua presença se torna o amigo que eu tanto sonhei. Encontrei em Ti a razão do meu viver. Pertenço a Ti, meu Senhor. Pertenço a Ti, meu Senhor.
meu Senhor. Pertenço a ti, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom pertencer a Ele. Como é bom podermos olhar para o alto e saber que o nosso Deus não muda, que a bondade dEle sobre as nossas vidas não muda. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. O Senhor é bom, o Senhor é o nosso pastor. E a cada dia a gente pode ter a certeza de que Ele nos guia, de que Ele está conosco. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. É se ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei.
estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei. Sim, tu estás comigo, tu estás comigo, tu és meu pastor, Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. Certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão, que eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo, tu és meu pastor. Sim, tu estás comigo. Não há o que temer. Que perfeito, né? O Senhor está conosco, não há o que temer. Muitas vezes temos medo e temos vivido um tempo de muito medo, mas a Bíblia nos garante que o Senhor está conosco. E nesse momento eu quero saudar a você e a sua família, quero te agradecer por ligar o seu aparelho e nos permitir cultuarmos a Deus juntos, mesmo distantes, porém juntos, porque a palavra de Deus nos fala da unidade da igreja, e estar unido, unidade é isso, estarmos todos em uma só fé, em um só Senhor, em um só amor. Isso é muito importante, e eu gostaria que você curtisse aí o nosso vídeo no YouTube, o nosso culto, e que você também compartilhasse com sua família, com seus amigos, para que outras pessoas possam nos acompanhar. Sabemos que nesse momento algumas pessoas que não são da nossa cidade estão nos acompanhando e nós queremos dar as boas-vindas a você. Estamos aqui todos os domingos às 9 horas da manhã. Agradeçam a Deus conosco por esse motivo. Estamos aqui. Isso é um motivo de gratidão a Deus, igreja. Neste momento, algumas pessoas estão internadas, estão em UTIs, estão nos hospitais. E nós queremos orar agora por essas pessoas. Quero convidar você e a sua família a orar conosco. Quero citar alguns nomes aqui, para que durante a semana você possa nos acompanhar. Eu tenho uma lista enorme de oração. Mas nós vamos citar alguns nomes que ainda não citamos, talvez, pelo menos no nosso culto de domingo, né? Porque são nomes novos que surgiram na lista esta semana. Queremos orar pelo Wagner e a sua família.
Queremos orar também pelo doutor Reinaldo, que nos acompanha, e por tantas outras pessoas, né? O pastor P7, no Rio de Janeiro, tantas outras pessoas, irmãos, que precisam das nossas orações. E quero convidar você agora para fazer essa oração comigo, a sua família, se você pudesse ajoelhar, onde você estiver, como você estiver. Converse com o Senhor agora, e se você lembrar de algum nome que eu não tenha falado aqui, algum nome que não está na nossa lista, apresente ao Senhor agora esta pessoa. Senhor, Tu nos sondas e nos conhece. Tu conheces o nosso assentar e o nosso levantar. De longe o Senhor entende o nosso pensamento. Por isso, Senhor, diante da Tua presença estamos prostrados agora, confiantes, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. Porque a Tua palavra nos garante que nada nos faltará. O Senhor é hoje o nosso pastor, para que o nosso futuro esteja garantido, Pai. Por isso, ó Deus, diante da Tua presença, apresentamos a vida do pastor P7, a vida do Wagner, a vida do Natan, da Liliosa, do Francisco, a vida do Júnior, do Carlos Renato, do doutor Reinaldo e de tantas outras pessoas, ó Pai, que se encontram neste momento lutando contra o adoecimento. Sabemos, ó Deus, que nas Tuas asas há cura, Senhor. É assim que a Tua palavra diz, que o Sotaria cura em suas asas. E muitas pessoas experimentaram, ó Deus. Eu experimentei a Tua cura, Senhor. Te louvo e Te agradeço, ó Pai, que os Teus servos, ó Deus, que sofrem neste momento, ó Pai, eles recebam também do Senhor a cura. E acima de tudo, ó Deus, a esperança, a fé, a confiança de que o Senhor agora está ao lado deles, Pai. Muito obrigado pela Tua presença entre nós. Nós não merecemos, Senhor, mas não há lugar onde possamos nos esconder do Senhor. A Tua presença, ó Deus, enche os céus e a terra. E todas as coisas aqui, ó Pai, e no além Te pertencem, Senhor. Reconhecendo a Tua autoridade sobre todas as coisas, nós colocamos a vida de cada uma delas na Tua presença. Colocamos a nossa vida, a vida da Tua igreja, que agora ora, Senhor, que está prostrada diante do Teu altar. Muito obrigado, Pai. Obrigado por Jesus, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo nosso mediador. Obrigado pela presença do Espírito Santo entre nós, que intercede neste momento com gemidos inexprimíveis, com palavras, ó Deus, que não conseguimos entender, mas que o Senhor as conhece. Muito obrigado, ó Pai, porque mesmo não sabendo orar, o Espírito Santo neste momento ora por nós, intercede por nós diante da Tua presença. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos, nós queremos trazer um aviso, 2 avisos, na verdade, para ti. O primeiro é que esta semana, a partir do dia 1º, terça-feira, a gente inicia a oração da madrugada. Então, esta oração e essa lista de oração que começou agora, ela vai continuar durante toda esta semana. A oração da madrugada é uma oportunidade incrível. Eu gosto de levantar de manhã e saber que tem alguém junto comigo. Eu não estou só naquele quarto. Tem alguém orando. Então, faça isso. Estejam conosco durante esta semana. Se você ainda não experimentou, se você ainda não tem essa experiência de orar de madrugada, de orar conosco de madrugada, experimente. Você vai perceber que você não está sozinho. Eu estou, o pastor Júnior, todos os pastores da igreja estarão aí orando contigo. Então, assim, nós te convidamos para que você experimente essa bênção que é orar pela madrugada. E tem mais, tem uma lista de oração. E se você quiser, essa lista está na secretaria da igreja, você pode pedir aqui, nós vamos compartilhar contigo a lista de oração, para que você seja pontual diante de Deus. Nós temos muitos motivos de oração, de orar pelo nosso país, de orar pelas nossas famílias, de orar pela situação financeira, de orar pelos empresários, de orar pela situação que estamos vivendo neste momento, de orar por políticas públicas que façam sentido para a nossa população, de orar pelo mundo. Temos muitos motivos de oração. Oração pelos idosos, oração pelas crianças, são muitos motivos. Nós temos uma semana inteira, 7 dias. As primeiras horas desse dia dedicadas ao Senhor, num relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Experimente. Uma outra coisa que eu quero trazer para você é que no próximo domingo, nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor também é uma experiência incrível, né? Porque a Ceia do Senhor é um memorial, é uma forma da gente continuar vivenciando aquela experiência do Cristo entre nós, da sua entrega, da morte na cruz do Calvário. Então, no próximo domingo, eu quero dizer para você a mesma palavra que Cristo disse aos discípulos: preparem a ceia. Vão preparar esta ceia, preparem um ambiente,
Prepare o pão, prepare o vinho, mas prepare também o seu coração. Prepare a sua casa, prepare a sua família, porque no próximo domingo, no culto, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Este é o momento que você pode participar deste culto, entregando ao Senhor, não somente a sua vida, mas também tudo que lhe pertence. Entrega de dízimo não é entrega somente de dinheiro, não é entrega de bens, é a sua entrega. É a sua vida agora que está diante do Senhor e que tudo pertence a Ele. Não há mais nada para entregar, porque você está entregue ao Senhor. Então agora é o momento que você pode dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Nós vamos cantar uma música, mas antes, porém, eu quero ler um texto. O texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9, de 7 a 10. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Uma coisa muito importante, a alegria precede ao ato de dar. Você não vai ficar alegre porque doou, mas você, por estar alegre, está doando. É uma entrega que precede ao ato de apresentar os dízimos ao Senhor. Você está entregue ao Senhor. Entregar o dízimo é entregar-se a si mesmo. Nesse momento, você tem essa oportunidade, enquanto cantamos uma música, de fazer isto. Os dados da conta da igreja, você pode fazer via transferência ou via Pix, estão aí na tela, e você pode aproveitar este momento, enquanto cantamos, para celebrar ao Senhor com os seus dízimos, com a sua vida, com a entrega total de tudo que te pertence. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e bondade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para a sua vida e, sobretudo, pedir que Deus continue abençoando a fidelidade no coração de cada um dos seus filhos. Isso tem a ver com a obra de Deus acima de tudo, mas toca também no seu coração, na sua família. Por isso que nós queremos orar por esta lealdade encontrada no seu coração. Vamos orar. Pai, eu peço a Deus que Tu abençoes com a bênção da ampla suficiência a todos que cooperam, que colaboram com a Tua obra nesta terra. Em nome de Jesus, que esta bênção se manifeste em cada lar, em cada família, em cada coração, em nome de Jesus, e que Tua obra prospere a cada dia, Senhor, na proclamação do Evangelho da paz para este mundo que anda embalado por tantas guerras, aquelas que são feitas com armas, mas também aquelas que são feitas com pensamentos, com ideias e com sentimentos dentro do coração. Nos abençoes, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante. Hoje, as igrejas do mundo todo separam este dia para pensar na igreja perseguida. Hoje é o domingo da igreja perseguida. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que são mais de 100 milhões de cristãos no mundo todo, 100 milhões de discípulos, irmãos seus e meus, que sofrem, que padecem perseguição, alguns deles lutando com a própria vida, ou a vida de seus filhos, ou do cônjuge. São 100 milhões. A Igreja Batista, por exemplo, só a brasileira, eu estou falando agora só da Convenção Batista Brasileira. Nós temos diversos missionários espalhados nessas regiões de conflito, nessas regiões nas quais proclamar o nome de Jesus é crime e, portanto, eles são perseguidos. Somente os batistas mantêm nessas regiões, que nós não podemos nem citar o nome, mantêm missionários que são perseguidos por causa da fé, por causa de sua declaração de fé. E a sua igreja, exatamente a primeira igreja batista de Cuiabá, ajuda no sustento de pelo menos diretamente, porque nós sustentamos indiretamente também, através das nossas ofertas, através do programa de adoção missionário da igreja. Mas assim, diretamente, essa igreja, a sua igreja, ajuda no sustento de um missionário que está naquela região de grande perseguição. Nós não podemos citar o nome aqui, mas orem por ele, é o MZ, o missionário MZ, esse também é um nome fictício, mas é como ele se apresenta, o MZ, ore por ele, ele está numa região hoje de muita perseguição ao Evangelho. Então hoje, separe sua família, separe um tempinho na sua casa, durante o dia, para dobrar os seus joelhos e orar, pedindo a Deus
por fortalecimento, pedindo a Deus por encorajamento para esses irmãos que atuam, que servem a Deus nesses contextos de muita perseguição. Essa semana eu recebi um e-mail do nosso missionário, e é impressionante como no coração dele só há boas notícias para contar. Ele compartilha as dificuldades, ele compartilha a perseguição, ele compartilha os problemas, mas sempre com uma leveza enorme no coração, e me inspirou muito a qualidade da fé encontrada no coração do nosso missionário. Então, hoje, lembre-se um pouquinho durante o dia, alguns minutos durante o dia, dos mais de 100 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Tá bom? Muito bem. Vamos pensar agora em Mateus capítulo 4, a nossa série sobre o Evangelho do Reino, Mateus, o Evangelho do Reino. Hoje nós entramos em Mateus capítulo 4, vamos estudar sobre a tentação de Jesus, e eu quero chamar sua atenção para o seguinte: após a proclamação da mensagem, após a transmissão desse culto, você pode entrar no site da igreja, pibcuiabá.com.br, pibcuiabá.com.br, você vai ter aí o site anotado, o pastor Daniel vai colocar aí para você, no chat, mas é pibcuiabá.com.br, e você vai acessar o site, vai ter um banner vermelho, uma bandeira vermelha ali, um banner, você vai entrar ali e você vai participar de um tempo de aprofundamento daquilo que nós vamos conversar aqui. É uma sala de bate-papo, na qual você vai ter liberdade para perguntar, para conversar, para aprofundar o que nós vamos trabalhar aqui, que é maravilhoso. Um dos pastores vai estar na sala com você, você vai poder fazer perguntas, contar a sua história, compartilhar um pouquinho. Basta entrar no site pibcuiabá.com e acessar, .com.br, e acessar através do banner vermelho lá, tá bom? Muito bem, vamos ler então Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 nós iremos até o versículo 11. Eu leio a Bíblia e diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Ou melhor, manda que estas pedras se transformem em pães, corrigindo. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Pai, estamos aqui diante de uma prova de fogo. A Tua palavra nos traz uma narrativa emocionante, uma narrativa tensa, uma narrativa envolvente. E nesta manhã, nós desejamos muito compreender os meandros desta narrativa, a essência desta narrativa, para que as lições que surgirem dela toquem também o nosso coração
e nós nos preparemos para esses embates diários, semanais e mensais contra o inimigo das nossas almas. Queremos aprender, nos dê uma mente aberta e um coração aberto em o nome de Jesus. Amém. Preparado aí? Caneta, um caderninho de anotações, a Bíblia aberta em Mateus capítulo 4, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero chamar a sua atenção para a mente e o coração dos jovens. Quantos jovens me acompanham aí nesta live? Preste atenção. Nós jovens, eu me incluo, mas especialmente os jovens ali a partir dos 14, 15 anos até os 35 anos, especialmente nesta faixa etária, os jovens são repletos de sonhos. Os sonhos povoam a mente e o coração dos jovens como avenidas de um trânsito muito intenso na hora do rush. É assim, há momentos, há dias e há semanas em que a mente dos jovens, elas ficam intensamente envolvidas por muitos sonhos. E é natural sonhar. É absolutamente natural sonhar. Os jovens sonham com um emprego melhor, passar num concurso, com um casamento perfeito. Os jovens sonham em começar a namorar. Os jovens sonham em ter muito dinheiro, em viajar o mundo todo, em conhecer lugares paradisíacos. Os jovens sonham e sonham em sonho. Não há nenhum problema nisso, isso é normal. Mas o problema é que muitos jovens não percebem ou não param para considerar o fato de que alguns desses sonhos, se não forem contextualizados, bem colocados na vida, alguns desses sonhos, eles podem virar pesadelos. Pesadelos. Eu quero contar a história, rapidamente, de um jovem que sonhou intensamente e que o seu sonho quase terminou num pesadelo. É o Mark Muradzira. Mark Muradzira, um jovem africano, exatamente, com 27 anos de idade. Na sua cidade, ele começou a sonhar em ter um carro de luxo, uma Lamborghini. E a Lamborghini que ele gostaria de possuir era mais ou menos R$1 milhão. Existem modelos mais caros, mas o que ele queria ter, a Lamborghini, na verdade, que ele queria ter, custava mais ou menos R$1 milhão. Ele é um jovem do Zimbábue. Essa notícia saiu essa semana na mídia. E ele começou a sonhar em ter a sua Lamborghini. Sonhava acordado, sonhava dormindo, sonhava de manhã, à tarde, à noite. E um dia, sendo ele um cristão evangélico, leal à sua igreja, leal à palavra de Deus, ele teve uma ideia. Eu posso conquistar, por que não? Eu posso ter esse carro dos meus sonhos, eu posso ter essa Lamborghini. E ele, então, pensou na sua mente em jejuar 40 dias e 40 noites para ter a sua Lamborghini. O Mark Muradzira saiu, colocou algumas mudas de roupas na sua mochila e escalou uma montanha, a mais alta, nos arredores da sua cidade, e ficou lá, com o desejo de ficar 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, pedindo ao Pai, pedindo a Deus a sua Lamborghini, o seu carro de luxo. Os seus amigos sentiram a falta dele lá pelo 30º dia. E um deles comentou, ele me falou alguma coisa sobre um jejum. E começaram a procurar, e lembraram que ele sempre ia nesse tal monte. E foram até lá, e encontraram o Mark, desacordado, no 33º dia. 33 dias depois, ele estava ali, sem comer, sem dormir direito, desacordado. Quase terminou num pesadelo esse sonho dele. E aí os seus amigos, comovidos com aquela história, decidiram fazer uma vaquinha virtual para, quem sabe, comprar a Lamborghini do Mark, comprar o carro dele. Mas não conseguiram reunir tanto dinheiro assim, só conseguiram o dinheiro suficiente para pagar as despesas do hospital. Foram entrevistar o pastor dele, e o pastor dele disse assim, olha, ele pelo menos deveria ter jejuado por um emprego, porque ele estava desempregado. Se ele tivesse jejuado por um emprego, quem sabe Deus concederia o emprego. Mas, gente, jejum não é para isso. Jejum não é para isso. Não existe nenhuma página nas Escrituras, não existe nenhum trecho das Escrituras, nem um capítulo, nem um versículo, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento,
ensinando-nos que jejum é para conquistas assim. O jejum, na verdade, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, especialmente na Nova Aliança, é uma disciplina espiritual. É uma disciplina que humilha o nosso corpo, que humilha o nosso organismo. Aliás, essa palavra humilhação ela está grudada na questão do jejum, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E é uma disciplina espiritual para quê? Para que nos preparemos espiritualmente exatamente para enfrentarmos tentações como estas que o Mark enfrentou. E eu não quero julgar o Mark Muradzir aqui. Era um jovem e ele pensou em buscar a pessoa certa, Deus. Ele pensou em utilizar de um método bíblico, o jejum. Mas eu apenas estou dizendo que o jejum é um preparo espiritual. Mas essa mensagem não é sobre Lamborghini, não é sobre o Mark Muradzir, é sobre um outro jovem. Um outro jovem que, no relato bíblico, ele tinha 3 anos a mais do que o Mark. Jesus de Nazaré, com 30 anos de idade. Lucas nos diz que ele tinha 30 anos de idade quando passou por essa experiência. Mateus não registra a idade dele, mas ele tinha 30 anos. Era o início do seu ministério. Ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. E com 30 anos de idade ele é submetido a essa prova. E diz a Bíblia que ele também estava com... Ele propôs no coração ficar 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites, jejuando, se preparando espiritualmente para aquela prova e para aquele teste. Antes de nós entrarmos no texto, na exposição do versículo 1, 2 até o 11, eu quero compartilhar com vocês aqui 3 verdades sobre esse assunto da tentação que o texto aqui nos ensina, que o texto nos coloca. Eu quero falar sobre essas 3 tentações, as 3 tentações. E antes eu quero compartilhar essas 3 verdades. A primeira delas, ser cheio do Espírito Santo não nos blinda contra a tentação. Nós gostaríamos que a plenitude do Espírito nos afastasse ou ainda impedisse que fôssemos tentados. Nós gostaríamos disso. Que a plenitude do Espírito nos colocasse numa redoma espiritual e que o inimigo não tivesse acesso. Mas veja, o texto diz que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo próprio Espírito. E Lucas capítulo 4, versículo 1, que repete esse texto aqui numa outra ótica, nos diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele estava cheio do Espírito, ele foi guiado pelo Espírito, no entanto, ele fora tentado. Isso deve ficar claro no seu coração e na sua mente. Nós todos devemos ser cheios do Espírito Santo, é um mandamento bíblico, nós temos que buscar essa plenitude, mas, por favor, não compreenda que o fato de ser cheio do Espírito Santo vai afastá-lo de problemas com o inimigo. Não vai. Porque há a segunda razão aqui. A segunda razão é que o diabo é real. O diabo existe. O diabo é real. Aqui nesse trecho das Escrituras, ele é citado várias vezes em seus movimentos. Por exemplo, no versículo 1, ele é chamado de diabo, diabalo. É o termo em grego, que significa aquele que joga contra. Ele é o adversário, ele joga contra. No versículo 5, ele também é chamado de diabo, aquele que divide, aquele que joga contra. E no versículo 11, ele também, aliás, no versículo 8, ele também é chamado de o diabo. Mas ele tem outros nomes aqui. No versículo 3, ele é chamado de o tentador, o acusador, o provocador dos filhos de Deus, no versículo 3. E no versículo 10, ele é chamado de Satanás. A expressão hebraica lá é Satã. Satã, que significa adversário, inimigo das nossas almas. E ele aparece aqui, envolvendo Jesus nesse processo de tentação. Ele é absolutamente real, ele não é uma peça da literatura, ele não é ficção, ele existe, ele é real, ele é o acusador dos filhos de Deus, ele é o tentador, e ele é aquele que joga contra, é o sentido da palavra diabo, ele é aquele que joga contra. Esse é o sentido e ele é real. É uma segunda verdade que eu quero que você compreenda aqui. C.S. Lewis, o teólogo da igreja, diz que a coisa que o inimigo mais deseja são os extremos. Em que sentido?
ele deseja que alguns pensem que ele age o tempo todo, que ele é uma figura onipresente e que ele se manifesta o tempo todo naquelas manifestações em que as pessoas são possuídas e se contorcem e caem no chão. Ele deseja muito que as pessoas pensem que ele só age daquela maneira. E o outro extremo, ele deseja que as pessoas pensem que ele não existe, que ele é ficção, que ele é peça da literatura. Nem um extremo e nem outro. Jesus nos mostra aqui nesse trecho que ele é o inimigo, que ele é o tentador, que ele é o difamador, que ele é o diabo, aquele que joga contra, e ele existe. E na fé, e pelo poder da fé, e pelo poder da palavra, ele é vencido em o nome de Jesus. Ele é vencido. Se nós resistimos, como diz Pedro em um outro texto, se nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. E Jesus resistiu aqui. A terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês é que o texto precisa ser lido dentro do contexto. O texto dentro do contexto. Eu não posso eliminar. O Campbell Morgan, essa é uma frase muito famosa, ele diz o seguinte: o texto fora do contexto é pretexto. E aqui nós encontramos Satanás, o diabo, usando a Bíblia. Usando a Bíblia, ele usa textos do Antigo Testamento, usando a palavra de Deus contra Jesus. Mas só que ele usa fora do contexto, totalmente fora do contexto. E nós precisamos compreender isso, que há um contexto imediato, que é aquele que está grudado no texto, há um contexto mediato, aquele que media, geralmente é um capítulo antes, um capítulo depois, às vezes até o livro de Mateus, no caso aqui, mas há um contexto amplo. Nós vamos entender melhor isso. Eu quero falar para você agora, por exemplo, do contexto amplo. Preste atenção, essa é a parte que vai dar base e fundamento para tudo que a gente vai falar aqui, a partir de agora, nessa exposição. O contexto amplo de Mateus capítulo 4 está ancorado, isto é, o pano de fundo está ancorado lá em 3 textos, especialmente do Antigo Testamento. São eles: Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Mas especialmente Deuteronômio, capítulo 6 e 8. Naqueles 40 dias e 40 noites, você não tem a menor dúvida de que Jesus meditou na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas não tenha dúvida nenhuma também de que Jesus, ele dedicou um tempo daqueles 40 dias e 40 noites para pensar nas implicações de Deuteronômio capítulo 6 e capítulo 8. Por quê? Porque esses são os textos que ele cita aqui, além do Salmo 91. São os textos que ele interage aqui para vencer essa tentação. Esse texto, que é o contexto amplo, ele nos diz da obediência que Deus exigia de Israel. A obediência no deserto. Deus queria que Israel fosse fiel no deserto. Israel falhou. Mas Jesus, que personifica o Israel, aliás, Mateus está dizendo aqui para nós, ele vai dizer em todo o seu evangelho, que Jesus é o Israel ideal, que ele personifica Israel. Aquilo que Israel no Antigo Testamento falhou, naquilo que Israel falhou, Jesus fora fiel. Jesus se tornara leal. E diz a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que ele aprendeu a obedecer por conta daquilo que sofreu. O seu sofrimento forjou a obediência. A obediência não foi algo que caiu do céu na cabeça de Jesus, na mente de Jesus, foi algo de dentro para fora. Ele foi aprendendo a obedecer, aprendendo a lidar com Deus, o Pai, aprendendo a lidar com essas realidades a partir daquilo que sofreu. Então, por isso que é importante nós pensarmos neste contexto amplo, Deuteronômio, capítulos 6, 7 e 8, porque isso estava no coração de Jesus, na mente de Jesus. Esse trecho das Escrituras era para dizer para todos nós, especialmente para os leitores do primeiro século, estão vendo? Jesus é o Israel de Deus, Jesus personifica o Israel de Deus, Jesus é o servo sofredor, Jesus em carne e osso é o Israel, ele carrega em seus ombros
todo Israel. Ele é o judeu que representa todos os judeus e depois vai representar todos os gentios. Ele é aquele homem perfeito, teleios é a palavra grega, o homem completo, que vai ser submetido a todas as tentações como Israel fora, porém não irá pecar. Não irá pecar. E é muito interessante que os rabinos, a tradição judaica, na verdade, desde os tempos antigos, a tradição judaica olha para Deuteronômio, capítulo 6, 7, 8, como esse trecho das tentações contra o amor de Deus. As tentações contra o amor de Deus. E exatamente por que esse tema? As tentações contra o amor de Deus. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Quero combinar um negócio com vocês aqui. Todas as vezes que nós tivermos apenas um versículo, a nossa equipe vai colocar aí na tela para você esse versículo. Quando for mais de um versículo, aí vai ficar, o texto vai ficar enorme, então nós vamos colocar só a referência, e aí você abre sua Bíblia e lê na sua casa aí. Tudo bem? Combinado? Então agora é um exemplo desses. Olha, nós leremos 2 versículos, vai passar a referência aí. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Olha o que a Bíblia diz. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse aqui é o Shema. Shema é ouça, Shema é ouve. Shema Israel. Até o dia de hoje, os judeus conhecem o Shema Israel. Shema Israel. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o único Senhor. E aí o versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Isso aparece no início do capítulo 6 de Deuteronômio. Shema Israel, ouça meu filho, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele é único, não existe outro Deus nos céus, na terra, não existe outro nome. Ouça meu filho, organize sua vida com base nesta verdade teológica profunda, nesta verdade bíblica profunda. Meu filho, tu só tens um Deus. Ô Israel, tu só tens um Deus. Baal não é Deus. Os outros deuses não são deuses. Tu só tens o Senhor, o Adonai. Ouça, Israel. E por causa desta razão, por razão disso, melhor dizendo, por causa disso, em função disso, Israel, todo o seu coração deve ser devotado a este único Deus. Toda a sua alma deve ser entregue a este único Deus. Todas as suas forças devem ser canalizadas para esse único Deus. Portanto, Israel, você deve amar o Senhor, o seu Deus, que é único. Você deve amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Os rabinos leram isso aqui e disseram, Israel estava passando aqui em Deuteronômio capítulo 6, 7, 8, por um teste. São tentações contra o amor de Deus. Tentações que vão provar se Israel mesmo vai amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças. Só que você vai descobrir que nesse trecho do Antigo Testamento, Israel falhou. Israel não deu conta. Israel dividiu seu coração, um pouco para Adonai e um pouco para Baal. Houve uma época da história de Israel em que Israel começou a chamar Baal de meu marido. E Deus já tinha falado antes, Israel, eu sou o teu marido, eu sou o teu noivo, Israel. Israel não conseguiu amar a Deus de toda a alma é a vida, não conseguiu dedicar, santificar a vida. Israel, muito menos, conseguiu adorar a Deus e amar a Deus com todas as suas forças, que nós vamos entender o que é forças daqui a pouco. Então Israel falha no Antigo Testamento. Vem o Messias, e sobre o Messias vai ser colocado também essa proposta. E aí, Messias, tu personificas Israel, tu és o verdadeiro Israel, tu és o servo sofredor profetizado por Isaías,
Tu és o servo, o filho de Deus, profetizado por Jeremias, por Miqueias, por Daniel. E agora, tu estás diante da mesma prova, tu estás num deserto, tu estás numa situação análoga, similar à situação de Israel no Antigo Testamento. E agora, tu estás aqui. Os mesmos testes, as mesmas tentações contra o amor de Deus serão propostas a ti, ó Israel único, ó judeu único, completo. E aí, como é que vai ser? Tu vencerás ou não? Então o diabo propõe 3 testes contra o amor de Deus. O primeiro é o teste do coração. E ele diz assim no versículo 1, se tu és o Filho de Deus, olha a dúvida, porque no texto da semana passada, no versículo 17, é o último versículo do capítulo 3, aquela voz, que é a voz do Pai, ela vem dos céus e diz, este é o meu Filho amado, em quem coloco todo o meu prazer e toda a minha alegria. Olha a celebração, olha a unção de alegria. Este é o meu Filho amado. E aí, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e a primeira coisa que sai da boca do diabo é, ei, se tu és o Filho, ele lança dúvidas sobre a identidade, sobre a filiação, sobre a paternidade de Deus em relação a Jesus. Ele lança dúvidas. Tu és o Filho de Deus mesmo? Tu és o Messias? Se tu és... Agora, Jesus sabia dessa realidade desde a sua infância. Você sabe, você encontra Jesus no templo, conversando com os doutores, com 12 anos de idade. E aí, depois, no 3º dia, ele estava perdido dos seus pais naquela viagem. Os seus pais encontram o menino Jesus no templo, impressionando os doutores. E quando ele chega para Jesus, especialmente Maria, ela diz, mãe, por que a preocupação? Eu não deveria estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai? Então, desde os 12 anos, Jesus sabia quem era o seu pai celestial. Ele viveu com esta convicção, ele viveu embalado por esta certeza, ele viveu com o seu coração voltado para o Pai. Ele orava, ele buscava Deus em todas as circunstâncias, mas aqui no momento em que ele vai dar início ao seu ministério simbólico, representativo de todo Israel sobre os seus ombros, vem Satanás, o diabo, o tentador, e diz, ei, se tu és o Filho de Deus... E, portanto, ele lança uma dúvida sobre o amor de Deus. Porque, na sequência, ele vai dizer, se tu és mesmo Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Manda essas pedras se transformarem em pães. E aqui o diabo foi quase um poeta, porque não dá para perceber na língua portuguesa, mas na língua grega, ele faz um trocadilho. Ele fala assim, litoi, autoi, artoi. Anotou aí? Litoi é pedra. Litoi, autoi, artoi. Artoi é pão. Litoi, autoi, artoi. Ô Jesus, se tu és o Filho de Deus, litoi, autoi, artoi. Quase aquilo foi uma sonorização de um ritmo, uma música. Mas Jesus sabia como é que essas coisas se conectam ao coração. A comida está muito conectada ao coração. A gente não percebe muitas vezes, mas está assim. O primeiro homem, ele pecou, o Adão, pecou por causa de comida. Já parou para pensar nisso? Depois você tem Esaú, e ele nega o seu direito de primogenitura, uma bênção espiritual, por causa de um prato de lentilhas. E o Israel, quando está no deserto, diante do maná, ele começa a reclamar e ele peca, mais uma vez, por causa de comida. Ele prova o Senhor por causa de comida, e depois ele prova o Senhor por causa de bebida, de água. Está muito conectado. Está muito conectado. Por isso que Jesus diz aqui, está escrito, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ele diz, versículo 5, nem só de pão viverá o homem. Na verdade não é o versículo 5, não, é o Deuteronômio capítulo 8, anotem aí. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, exatamente. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o meu alimento é o Pai, o meu alimento é o que Deus diz, o meu alimento é o que Deus, é a sonorização do céu, o meu alimento é a poesia dos céus. Não é a poesia dura que sai da sua boca, Satanás, mas é a poesia leve e suave que sai da boca de Deus, que vem do coração de Deus.
O Evangelho de João registra, por exemplo, em João capítulo 4, verso 34, que Jesus vai dizer, vai resumir tudo isso assim: minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. João capítulo 4, versículo 34, no encontro com a mulher samaritana, depois que termina o encontro, os discípulos chegam a Jesus: você não vai comer nada, você não vai se alimentar? E Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E Jesus, portanto, vence a primeira tentação contra o amor de Deus. Israel falhara no deserto. Jesus, no deserto, vence essa tentação. Ele diz: o meu estômago, a minha vida, todo o meu ser, tudo está canalizado para Deus. E ele passa no teste do coração. Mas aí vem outro teste, que é o teste da alma. Alma é psique, é vida, é a vida toda, é a santificação da vida. E aqui Satanás diz a ele então: então o diabo levou a cidade, versículo 5, tá? Mateus capítulo 4. A cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Vamos aqui, olha que emocionante. Agora é o teste da alma. Esse é o teste da alma. O diabo cita aqui o trecho das Escrituras, do Salmo 91. Exatamente isso. Ele cita essa parte do texto, mas ele faz uma coisa: ele omite. Ele tira um trecho, porque o trecho completo é assim: e ele te protegerá em todos os seus caminhos. Ou seja, a proteção era restrita. Enquanto Jesus caminhasse nos propósitos de Deus, enquanto Jesus seguisse os propósitos de Deus, ele teria essa proteção citada pelo Salmo 91. Como Israel também teria essa proteção da aliança citada no Salmo 91. Porém, se Jesus saísse deste caminho, saísse dessa direção, saísse desse propósito, essa proteção não viria sobre ele. O que Satanás diz então? Olha, está vendo essa multidão aí? Ele foi no pináculo do templo, o ponto mais alto do templo. Está vendo essa multidão? Vai ser maravilhoso você saltar daqui, você pular daqui, e os anjos virão e eles vão te proteger, eles vão realizar um milagre. Que tal você começar o seu ministério assim? Que tal você começar o seu ministério com esta demonstração de milagre, de poder? Que tal você começar o ministério chamando a atenção? A alma se alimenta de sucesso. Os mais novos não vão lembrar, mas os mais antigos, eu faço parte desses mais antigos, vão lembrar daquele joguinho do Pac-Man. É o Pac-Man, é isso mesmo? É um bichinho que ficava assim, papando tudo que via pela frente. A alma, aquilo ali é um símbolo da alma. Quando tem sucesso, o alimento da nossa alma é sucesso humano, é aceitação. Sucesso está ligado à aceitação, à fama. Então o teste da alma é: você quer ser famoso? Você quer ter sucesso? Você quer conquistar o coração de todas essas pessoas? Então, mostre que você é mais, mostre que você é todo poderoso. Era o mesmo teste no deserto para Israel. Israel achou que ele seria o centro de todas as coisas. Israel pecou no deserto. Mas vem Jesus e diz: o verdadeiro sucesso é a santificação da vida. Eu não posso provar, colocar Deus à prova. O que é colocar Deus à prova? É eu me colocar numa situação de risco, de perigo iminente, esperando que Deus realize um milagre, esperando que Deus conclua na minha vida um milagre, sendo que isso está completamente fora dos propósitos eternos dele. E o texto que eu estou citando como fundamento, que é Deuteronômio 6, 7, 8, nos fala que Israel provou a Deus no deserto. Está aí, vamos ler o texto que está em Deuteronômio 6, de 16 a 17. Deuteronômio 6, de 16 a 17. Diz assim: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus,
e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Deuteronômio 6, 16 a 17. E eles colocaram o Senhor à prova? Sim, está em Êxodo capítulo 17, versículo 7. Êxodo 17, versículo 7. Diz assim: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Em Massá foi aquela história da água, que Moisés teve que bater na rocha, e a rocha simbolizava Cristo. Mas em algum momento Israel também perguntou, e o Salmo registra, o Salmo 78 registra isso. A pergunta que eles fizeram: será que Deus, Salmo 78, versículo 19, será que Deus pode montar uma mesa no deserto? Será mesmo que Deus pode montar uma mesa no deserto? Foi a pergunta deles. E lá em Massá, será mesmo que Deus pode fazer brotar água? E Moisés falou a rocha não deu água, ele falou novamente, a rocha não deu água, e com raiva, com ira no coração, ele prova o Senhor e ele bate na rocha, ele toca na rocha. E isso fez com que ele fosse impedido de entrar na terra prometida. Ele só não, ele é aquela geração. Israel falhou, Israel pecou no teste da alma. Vem o mesmo teste para Jesus. O mesmo teste para Jesus. E Jesus vence. E Jesus venceu a prova, venceu a tentação. Ele diz: de jeito nenhum, Satanás. O texto também diz, a Bíblia também diz: não provarás o Senhor o teu Deus, não tentarás o Senhor o teu Deus. Na prática é você sair de peito aberto, se colocando em situações as mais difíceis e as mais complicadas, esperando que Deus, contrariando suas leis, contrariando seus propósitos, realize milagres em sua vida. E aí vem o terceiro teste, que é o teste das riquezas. No teste das riquezas, versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhes disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Olha o versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto. Agora é o ponto alto das três tentações. Essa terceira é o ponto alto. Ele o levou num monte altíssimo, é chamado hoje naquela região de o Monte da Tentação. Muito alto. E de lá ele enxergava toda a terra que emana leite e mel. Nos arredores, tudo. Ele enxergava dali até os países vizinhos. Como o Egito, como a Síria, provavelmente alguma coisa daquela região. O Egito, com certeza, ele enxergaria dali. Enxergava todo aquele contexto, todas as riquezas, o templo, enxergava as casas mais abastadas da cidade, enxergava Jerusalém, enxergava tudo. Toda aquela região da Palestina, a Judéia antiga, enxergava tudo. E aí Satanás diz: está vendo isso tudo? Está vendo tudo isso aí? Agora é o teste das forças ou da riqueza, porque riqueza e forças no texto é a mesma coisa. Vou te mostrar isso. Força é sinônimo de riqueza, não é força física. É sinônimo de riqueza. Quando a Bíblia diz a força do seu braço, está dizendo a sua influência, o seu poder monetário. A palavra grega usada aqui é iskouos. Iskouos significa potência. Toda a sua potencialidade humana, sua capacidade humana de produzir riquezas. Deus colocou esse iskouos em cada ser humano. Existem fatores econômicos, sociais, existem fatores sociológicos, antropológicos e até fatores teológicos que impedem que as pessoas prosperem, germinem, frutifiquem, floresçam e que esse iskouos se manifeste, essa potência humana se manifeste. Mas isso é outro assunto. Voltando para o texto, Satanás então coloca no ponto mais alto e diz: está vendo tudo isso? Eu posso te dar tudo isso. Posso te dar tudo isso. Eu posso te dar toda a riqueza, eu posso te dar todo o glamour, eu posso colocar você no palácio, eu posso fazer você andar pelas ruas
dos ricos, as mansões, eu posso fazer com que você tenha tudo. Só tem uma exigência. Você precisa adorar outros deuses. Você precisa se prostrar e me adorar como Deus. Você precisa fazer um pacto comigo, um compromisso comigo. Em outras palavras, olha que sagacidade. Satanás estava prometendo para Jesus o que já seria de Jesus por direito, e na verdade será de Jesus por direito. Só que ele estava prometendo isso sem a cruz, sem o sofrimento. Ele estava prometendo a glória sem a cruz. O que Satanás estava dizendo é: eu vou te dar tudo isso. Você é o Filho de Deus, não é? Eu vou te dar tudo isso. Tudo que está sob a minha regência, mas você tem que me adorar. Você tem que entregar suas forças a mim, você tem que reconhecer, esse é o sentido, reconhecer que essas riquezas vieram das minhas mãos, das mãos de Satã, que esse domínio, que esse iskos, que esta potência, eu que gerei, que essa capacidade foi eu que dei, foi eu que gerei. É só isso. Mas eu disse aqui que isso tudo já tinha sido prometido ao Messias. O Salmo 2, que é um salmo messiânico, olha o que o Pai Celestial diz para o Messias, diz para o Filho. Salmo 2, ele diz assim: peça-me e eu te darei as nações. Peça-me e eu te darei as nações. Jesus, eu te darei as nações. Peça ao Pai e eu te darei as nações. Mas isso é futuro. Deus soprara isso aos ouvidos de Israel. Nós estamos defendendo aqui nessa mensagem a tese de que Mateus capítulo 4 é um redesenho, é uma repaginação de Deuteronômio 6, 7 e 8. Vamos para o 8 então, você vai ler agora. Vai colocar a referência aí para você acompanhar. Deuteronômio 8, de 2 a 3, depois nós pularemos para o 11, de 11 a 19. Mas o primeiro trecho é Deuteronômio 8, de 2 a 3. Acompanhe esse trecho com muito cuidado, tá bom? Eu vou ler aí. Lembre-se, Deuteronômio 8, versículo 2. Lembre-se, Israel, de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Israel ficou 40 anos, Jesus, para simbolizar isso, 40 dias e 40 noites. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Por isso que Jesus jejuou. Nada é por acaso na Bíblia, nada. Os fez passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Mesma coisa que foi falado para Jesus, foi falado para Israel lá em Deuteronômio 8. Agora vamos dar um salto e vamos para o versículo 11, ainda dentro do 8, tá bom? Deuteronômio 8, a partir do versículo 11 agora. Deuteronômio 8, a partir do versículo 11. Já está na tela aí, né? A partir do versículo 11. Aqui. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos e terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos, olha a força aí, e a força das minhas mãos
ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Ele quem te dá iscos, é Ele quem te dá potência. Por isso que esse teste, terceiro, é o teste das riquezas. É o teste das riquezas, ou seja, você pode ter tudo isso, você pode ter até uma Lamborghini, você pode ter tudo, mas você tem que se prostrar e me adorar, e seguir minhas regras, seguir os meus parâmetros. E Jesus precisou se lembrar que isso tudo já tinha sido prometido para ele na eternidade. Passaria pelo grão que cai no chão, que morre, passaria pela cruz, passaria pelo sacrifício, passaria pelo martírio, mas, afinal de contas, seria dele, será dele. Ele precisou lembrar-se do Salmo 2. Pede-me, filho, e eu te darei as nações. Na era por vir, a Bíblia nos diz claramente que os reinos da terra serão do Senhor, o seu Cristo. Isso tudo veio ao coração de Jesus, certamente. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Aliás, se der para colocar esse texto na tela, vai ser muito bom. Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Na era por vir, quando Deus concluir o seu plano, completar essa realidade que falta, olha o que vai ser dito sobre o Messias que venceu no deserto, que venceu as 3 tentações. Olha o que vai ser dito sobre ele: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E é interessante que no versículo 16, eu li o 15, né? No versículo 16 aparecem os 24 anciãos. E eles representam 12 patriarcas da Antiga Aliança, 12 apóstolos no Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento juntos, neste desenho eterno do plano de Deus. E o que é que eles dizem? O que eles dizem? Prepare-se, o que eles dizem? Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças, ou seja, de receber toda a potência do mundo todo, do universo todo. Ele é digno. O Israel falhou na Antiga Aliança, Jesus não falhou. O Israel verdadeiro, o Messias, Jesus, venceu as 3 tentações: a tentação do coração, a tentação da alma, a tentação das forças, isto é, da riqueza. Ele venceu todas as tentações. Bendito seja o nome do Senhor. E depois que constatou-se no mundo espiritual, representado ali por Satã, que ele vencera, e portanto agora ele representa esse Israel. Que coisa linda, que coisa bonita, que coisa extraordinária. Ele mesmo diz: retire-se, Satanás. Suma, retire-se, Satanás. Lucas vai dizer que ele se retirou, Satanás foi embora, mas ficou à espreita, esperando uma ocasião para tentar o Israel verdadeiro de novo, para tentar Jesus novamente. E ele o tentara, até mesmo na cruz, através daqueles homens que diziam: ei, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz aí. E Jesus permaneceu firme no deserto da dor, do sofrimento, no deserto da cruz. Ele permaneceu firme por Israel, o seu povo, e por você e por mim, por todos nós, porque nós somos enxertados nesse Israel que é a oliveira. Ele permaneceu firme na cruz por você e por mim. E a Bíblia diz do Getsemane que ele disse até: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade, Senhor. E ele foi para a cruz, para cumprir o plano eterno de Deus. E a Bíblia vai nos dizer na carta aos Hebreus que esse Getsemane, ele teve outras representações cada dia da vida de Jesus. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que todos os dias da sua vida,
o Messias, orou, pedindo àquele que tinha poder para livrá-lo da morte. Talvez você enfrente nesse tempo de contaminação algumas noites difíceis, talvez você pense na sua morte, na morte dos seus entes queridos, talvez você pense em quem já partiu, talvez você pense em alguém que está doente. E é muito ruim, é muito angustiante, faz muito mal ao nosso coração. Agora, deixa eu dizer para você, Jesus, o Messias da sua vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus que ele pensou nisso quase todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Quando ele pensava, talvez tomando um vinho, comendo um pão com seus discípulos, vinha o pensamento, cruz. E ele orava ao Pai, afasta de mim este cálice, se for possível. No Getsemane foi o ápice, foi o clímax. O Getsemane foi o contexto de profunda dor. Mas ele venceu as 3 tentações, ele venceu todas as tentações. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz que ele foi experimentado e tentado em todas as coisas, porém não pecou. Bendito seja o Senhor Messias de Israel, Messias da igreja, o nosso Salvador. Obrigado porque a tua vitória garante a nossa vitória. Tem mais, mas eu vou parar por aqui, tudo bem? Vou parar por aqui. No capítulo 26 de Mateus, a gente vai falar sobre como vencer a tentação, quando nós formos tentados. E a gente vai tratar isso lá, mais à frente, lá em Mateus 26. Agora, eu quero apenas compartilhar 2 coisas breves. Como nós vencemos a tentação? Jesus venceu. E como nós vencemos a tentação? São 2 parâmetros maiores que a gente vai elaborar lá na frente, tá? Mas estão aí. Como vencer a tentação? Primeiro, conheça a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia todos os dias. Leia todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Leia a sua Bíblia na integralidade. Conheça o texto e o contexto. Faça o compromisso de ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Faça o compromisso de ler a Bíblia todos os dias. 3 capítulos por dia, vai aumentando essa dosagem. Leva 1 hora para você ler 10 capítulos por dia. Leva 1 hora. E se você ler 10 capítulos por dia, você vai ler a sua Bíblia toda em 4 meses. Mas você pode começar com um fôlego menor, você pode começar lendo 15 minutos por dia. Em 1 ano você vai ler a Bíblia toda, apenas com 15 minutos por dia. Segunda coisa, tão importante, ou mais importante na verdade, confie na obediência perfeita de Cristo. Confie na obediência perfeita de Cristo. Eu obedeço, tu obedeces, porém imperfeitamente. Jesus obedeceu perfeitamente. Ele é o Israel perfeito, ideal, e a gente tem que colocar nossa confiança nele. Ninguém vence tentação confiando em si mesmo, confiando nas suas forças, nas suas potencialidades. Nós vencemos confiando nele, porque ele venceu. Eu termino com o texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, que é um texto que me encoraja muito, me encoraja bastante. Esse texto diz assim: o Senhor, guie, conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Olha que coisa linda. O Senhor conduz. A palavra conduzir aqui é como alguém que conduz uma pessoa que não enxerga. É pegar pelas mãos. O Senhor pega você pelas mãos. O Senhor segura firmemente no seu coração e vai colocar você dentro da esfera do amor de Deus e dentro da persistência, da perseverança de Cristo. A perseverança de Cristo significa que Ele nunca desistiu do plano de Deus, nunca irá desistir do plano de Deus. E lembre-se, no plano de Deus inclui você e eu. Ele nunca desistirá de você e nem de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Pai, obrigado porque Jesus venceu as tentações. E com isso Ele nos encoraja, Ele não nos dá um modelo, Ele nos dá uma mão esticada dizendo, vem comigo.
Vem comigo, eu venci. Eu venci o mundo, é a vitória que vence o mundo, é a sua confiança em mim. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos no Messias. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos em Jesus. Ensina-nos a ter paixão pela Tua palavra, por tudo que sai da Tua boca. Ensina-nos a vivermos, organizarmos a nossa vida em tudo e alimentarmos a nossa vida a partir de todas as coisas que procedem da boca de Deus, da boca do Senhor. Conduza-nos, pega-nos pela mão e nos leva para dentro do amor de Cristo e da perseverança que há em Jesus. Ele persevera por nós, Ele não desiste de nós, Ele não desiste da igreja, Ele não desiste de nós. Aviva a fé. Essa semana eu ouvi, meu Deus, algo muito triste de uma pessoa que me disse que há muitas pessoas frias, há muitos crentes frios na fé. Ó Deus, eu, ser humano, não posso aquecer o coração de ninguém, não posso aquecer a fé de ninguém, mas o Senhor Jesus pode. O Senhor Jesus pode ser luz no deserto da nossa vida, no deserto da nossa alma. O Senhor Jesus pode avivar a tua igreja, avivar o coração dos discípulos, avivar o coração dos irmãos e das irmãs, dos teus filhinhos. Persevera nesse cuidado. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pai, que o amor de Deus, o teu grande amor, Senhor, a graça perfeita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com esta igreja espalhada em todos os lares neste momento, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Entre aí no nosso site e vamos conversar um pouquinho lá na nossa sala de bate-papo, tá bom? Deus abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Misericórdia, justiça e bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós amamos nosso ajuntamento presencial para adoração ao nosso Deus. Amamos estar juntos, cantar juntos, orar juntos, meditar juntos. Então, por que continuamos com o nosso prédio fechado? Por que continuamos fazendo tudo separados? Por que ainda não retornamos aos nossos cultos presenciais? Amor é o motivo. A Bíblia diz: o amor tudo espera. Por amor decidimos esperar, a curva de contaminação achatar, a situação nos hospitais melhorar, mais pessoas serem vacinadas. Em solidariedade às milhares de vítimas do coronavírus, o templo fechado é o nosso gesto de amor. O prédio está fechado, mas a igreja continua aberta à dor do seu próximo. O amor tudo espera. No tempo certo, retornaremos aos cultos presenciais. E quando isso acontecer,
você terá certeza de que, por amor, valeu a pena esperar.